Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Então, antes de iniciar nossa aula, eu quero parabenizar os alunos que enviaram os vídeos do projeto Booktuber e também queria dizer que eu estou aguardando, vou dar um prazo, para quem ainda não enviou, espero que vocês enviem o quanto antes para eu poder fazer a correção e poder dar a nota dessas atividades. Além do vídeo, vocês também precisam ter o resumo no caderno e assim que possível, eu vou recolher esses cadernos para poder fazer a correção dos resumos e das atividades que vocês têm feito. Então, gente, nós estamos trabalhando, com a apostila ali da parte dos indígenas, da literatura indígena, Mas antes de começar, eu também queria, dizer para vocês que semana passada eu não postei nenhuma aula, porque infelizmente aconteceu algo muito triste, que foi a morte da minha mãe. E assim, eu tava muito, muito mal, sabe, gente? Muito, muito triste. Tô ainda bastante triste, Mas eu sei que Deus tá, agindo na vida da gente e que Ele vai fazer a gente ficar bem, Vai fazer a gente ficar bem. E como eu amo estar aqui, amo vocês, amo dar aula, Eu preciso, E vou precisar muito da ajuda de vocês, vou precisar muito do carinho de vocês para vocês me ajudarem a superar, essa perda. E então, gente, nós vamos continuar, o estudo da literatura indígena, Estamos trabalhando já há um tempo e os poemas que estão aparecendo na apostila de vocês são poemas que relatam essa luta, a luta do indígena em ser reconhecido pela sua cultura, em ter esse reconhecimento da forma de escrita, de toda a história de vida que eles têm, E a apostila foi muito inteligente, porque eles colocaram em cada página um grafismo, Lembram que a tia Dani já explicou para vocês que são os desenhos, que os indígenas têm. Então, em cada página, se vocês observarem, todas elas têm um grafismo diferente, E a gente sabe que cada imagem que se representa por meio desse grafismo, ela significa muito para a cultura indígena, A gente fez pesquisa, Vocês apresentaram os grafismos que vocês pesquisaram, Então, é importante a gente saber sobre isso, porque é a história de vida deles, E a gente tem que valorizar, porque eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, Então, o poema 5, gente, é o poema que foi escrito por Eliane Potiguar, Ela é professora, ela é contadora de histórias e ela participou da elaboração da Declaração Universal dos Povos Indígenas. Algumas de suas publicações são O Pássaro Encantado, A Cura da Terra, O Coco que Guardava a Noite e Metade Cara, Metade Máscara. Então, ela é uma pessoa bastante influente no meio literário. O poema dela tem um título Brasil, mas assim, não sei se vocês já perceberam, mas é um Brasil com letra minúscula. O que isso significa, será? O que isso significa se Brasil, o nosso país, é com letra maiúscula? Vamos descobrir. Que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minhas histórias e meus segredos? Que faço com minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? O que faço com minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? O que faço com minha cara de índia? O meu sangue, a minha consciência, a minha luta e nossos filhos? Brasil, o que eu faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história. Eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro, ventre que gerou o povo brasileiro. Hoje está só, a barriga da mãe fecunda. E os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo.
né? Então, é um poema cheio de sentimento, né, pessoal? Cheio de emoção, né? E na próxima página ali, nós vamos fazer a resolução das atividades referentes a esse poema, tá? Então, vamos lá para a página 62. Então, gente, lá na 62, ó, mais um grafismo, 2 no caso, um aqui em cima, um aqui embaixo, do ladinho. Eu quero que vocês grifem, gente, esse trechinho que tem aqui, tá? Ele é bem importante. Ó, a literatura indígena é um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas ao longo da história há mais de 500 anos. Enraizada nas origens, esse instrumento de luta e sobrevivência vem se preservando na auto-história de escritores ou escritores indígenas e descendentes e na recepção de um público diferenciado, isto é, uma minoria que semeia outras leituras possíveis no universo de poemas e prosas autóctonas, tá? Então, grifem essa partezinha, tá bom, gente? Essa palavrinha aqui, ó, é prosas autóctones, né, que fala ali na palavra, essa palavra, ela significa o quê? Que se origina da região onde é encontrado, onde se manifesta, que é natural do país, da região, né? Então, algo que é natural, tá? Então, ali na número 32, vocês têm algumas palavras do poema são de origem indígena. Pesquise e anote o significado. Então, gente, claro que a gente sabe, né, que a nossa língua portuguesa, a gente fala o português que veio de Portugal, porque nós somos colonizados pelos portugueses, mas tem muitas palavras que vão aparecer na literatura indígena que nós não conhecemos o significado, né? Então, a primeira delas aqui é Tupã, no verso 9. Então, o que significa essa palavrinha Tupã? É uma figura da mitologia tupi-guarani que designa um ser supremo, seria o pai, o progenitor. Temos também a palavra toré. Toré, no verso 12, significa o quê? Um ritual composto de dança circular acompanhado de cantos e brincadeiras, né? Então, é uma forma de dança, né? Um ritual que eles utilizam. E no verso 25, nós temos cunhã. Cunhã, nesse caso, significa mulher, tá? Na 33, nós temos ali, ó, nesse poema, o eu lírico faz um retrato de quem? De quem que ele tá falando, gente? Ali no trecho, no comecinho do poema, vocês já têm, ó, o que eu faço com minha cara de índia, né? Então, ele tá falando o quê? É um retrato de uma mulher indígena, né? É um autorretrato, na verdade, né? Um autorretrato. Aí, na próxima ali, na 34, vocês têm assim, ó. Observe que os quartetos que compõem o autorretrato começam com a conjunção E. O que mais poderia ser acrescentado a essa descrição? Crie um quarteto cujos versos iniciam com essa conjunção, representando elementos que descrevem os indígenas. Então, gente, vocês vão, a partir, claro, não pode fugir do tema, né, que é falar sobre o índio, né? Vocês vão criar, né, uma estrofe ali falando sobre o que poderia ser acrescentado nessa descrição, né? Ó, Brasil, o que faço com minha cara de índia, né? Como ele coloca ali, ó, e meus espíritos, é minha força. Então vocês vão criar, né? Vão criar, usar a imaginação de vocês ali para fazer essa parte, tá bom? Outra coisa, gente, também, que é a questão ali, a questão 35, ó, em grupos. Não vamos fazer em grupos, vamos fazer individual. Cada um vai fazer no seu caderno ou numa folha à parte. Vocês vão compor um retrato do eu lírico, tá? O que vai ser esse retrato? A partir do que foi visto no poema, vocês vão fazer colagem, vocês podem desenhar, né? Vocês vão compor essa indígena, essa mulher indígena que espera tanta coisa do mundo, tá? Então vocês podem colocar um fundo, né? Se quiserem desenhar, podem desenhar. Se vocês quiserem achar uma figura, fazer uma montagem, fazer uma composição desse retrato, né? Colocar, por exemplo, como nós fomos colonizados pelos portugueses, pega lá metade, uma indígena e metade várias outras raças,
Então, usem a criatividade. Podem fazer no caderno ou podem fazer também numa folha à parte, tá bom? É uma atividade, gente, que vai valer nota, tá? Então, eu preciso que vocês, quando vocês forem postar já a atividade pronta, que vocês também enviem essa parte, que daí vai ser uma nota à parte, tá bom? É um trabalhinho que vocês vão fazer. Na próxima ali, questão 36, releia este verso. Brasil, o que eu faço com minha cara de Índia? Completa o quadro com o vocativo de cada um dos poemas. Então, gente, o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento, né? Quando você vai escrever uma carta para alguém, por exemplo, você diz lá, cara amiga, né? Então, é um chamamento, é uma forma que você utiliza para conversar, para chamar a atenção de alguém. Então, ele pede para a gente ver qual é o vocativo que foi usado no poema 4 e no poema 5. Então, no poema 4, que foi o que a gente viu na última aula antes dessa, seria o quê? Nhandeva. Nhandeva, que significa índio. E no poema 5, né, nós temos o vocativo aqui, Brasil, né? Brasil. Esse Brasil, gente, lembra que eu falei para vocês que ele tá com letra minúscula, né? Por que será? Porque ele não está se referindo ao país de um modo geral. Ele está se referindo a pessoas, né? A pessoas que são descendentes, a pessoas que fazem a leitura dos poemas, a nós, no caso, né? É uma característica que a autora utilizou. Tá certo isso? Para ela tá, porque ela tem a licença poética, ela pode fazer isso. Nós, por exemplo, se fôssemos fazer, nós teríamos que colocar com letra maiúscula porque é o nome do nosso país, tá bom? Então, aqui o vocativo que ela usa é Brasil. Aí a B. O vocativo identifica o interlocutor, ou seja, a quem o eu lírico se dirige, com quem ele fala, o que você percebe de diferente entre os interlocutores desses textos. Então, quando nós lemos o poema 4, né, na última aula que a gente teve, o interlocutor, ele é o próprio índio, né? É a voz de um indígena que se dirige a outros indígenas, né? Ao seu próprio povo. Já no poema 5, né, a voz é de um indígena, se dirige ao Brasil, subentendido como um povo de não índios. É aquilo que eu falei, né? O povo, as pessoas de um modo geral e não o país, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão fazer essa atividade, né? Façam ali aquela composição também bem bonita, bem caprichada, tá bom? E eu vou ficar aguardando aqui as postagens de vocês. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.